Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o módulo de gestão de frete embarcador. Qual que é o foco principal desse módulo? É eu conseguir controlar e auditar as minhas transportadoras e posteriormente avaliar quais são as melhores transportadoras nas quais com as quais eu trabalho. O módulo de frete embarcador, em geral, é utilizado e é o conceito dele por 100% por empresas que são embarcadoras de mercadorias. Então, sem grandes delongas aqui, esse é um módulo que eu consigo integrar ao DataSul e ele é nativo ao Proteus, porém eu tenho que parametrizar para capturar todas as informações que eu já tenho na base padrão, cliente, fornecedor, transportadora, cidades, em geral, é assim que ele funciona. Então é um módulo padrão, onde eu vou trabalhar com a parte cadastral aqui, essa parte cadastral eu trabalho com os parâmetros do módulo, cidades, a relação de tipos de documento de carga que eu vou tratar interno, se é venda, se é compra, se é de entrada, se é de saída. Eu tenho um parâmetro onde eu vou poder gerenciar também o pátio e a portaria da empresa com as perguntas, os pontos de controle, aonde que ele tem que carregar, a doca liberada, não liberada. Então ele tem esse perfil também de gerenciar pátio e portaria. Os parâmetros de tipo de ocorrências que vão acontecer, uma avaria, uma perda, algum processo relacionado a roubo. Então, são coisas que eu consigo trabalhar nos tipos de ocorrência e se essas ocorrências efetivamente vão ser cobradas ou não da minha transportadora. Tabelas de frete, os componentes de frete. Esse cara aqui é super importante para eu conseguir ter uma flexibilidade grande na minha tabela. Então, esses componentes nós conseguimos ter uma grande flexibilidade nele, porque esses componentes vão flexibilizar como eu monto o cálculo do meu frete na tabela de preço de frete por transportadora. Então, cada componente desse por quilômetro eu venho aqui e parametrizo como que ele vai calcular e aonde ele vai ser inserido naquele cálculo. Se é na distância, se é no valor, se é no frete total, se é só em determinada mercadoria. Então, esses são os componentes. Outro ponto que a gente vai trabalhar aqui nessa parte é onde eu vou trabalhar com a questão de contabilizações, a previsão de frete e também a contabilização efetiva. Saindo dessa parte de cadastro, aí começa o dia a dia dos movimentos. Então, no momento que eu recebo uma nota ou no momento que eu faturo uma nota, ela vai cair no conceito de documento de carga aqui dentro. Esse documento de carga, eu posso já calcular qual seria o frete envolvido nesse documento. Aqui eu tenho a parte onde eu consigo saber se foi digitado, se está bloqueado, se foi liberado, se está embarcado, se foi entregue, retornado, cancelado, sinistrado. Então eu tenho todas os documentos que eu transaciono aqui dentro do Proteus, né, no faturamento ou em compras. E aí aqui eu começo a trabalhar com o quê? Eu consigo fazer um romaneio de transporte desse documento para eu conseguir controlar e esse romaneio vai gerar para mim o que a gente chama de pré-fatura. O que é a pré-fatura? É realmente o acordo comercial que eu fiz para transportar aqueles documentos. Então, no sistema, ele vai verificar o documento, vai verificar os itens, o peso ou o volume relacionado a esse, vai calcular qual seria o valor que está naquela tabela de frete relacionado. E como ele vai fazer isso? Através da tabela de frete. Então, na tabela de frete aqui, eu consigo compor como a transportadora cobra de mim aqueles movimentos. Então aqui eu tenho as transportadoras que eu tenho um acordo com elas. Dentro dessas transportadoras eu tenho as negociações relacionadas e aí cada negociação dessa eu tenho como que é composto aquele frete. Então eu tenho os componentes, quais as rotas que aquela transportadora faz, qual o tipo de veículo que ela fornece e as faixas de entrega para acrescentar valores conforme a complexidade daquela entrega ou não. Além disso, você tem os valores acordados em cada tipo de negociação que você faz com aquela transportadora. Então, voltando aqui no módulo, eu vou ter a nota fiscal, por exemplo, de fatura, ele vai emitir um romaneio de carga, esse romaneio vai calcular a minha pré-fatura e aí dentro dessa pré-fatura eu mando para o meu fornecedor o valor que está previsto de eu pagar. Outro ponto que a gente trabalha aqui é com essa flexibilidade chamada frete combinado. Em geral,
você tem um frete spot e você liga para a transportadora, não segue a tabela de preço da transportadora, você segue uma negociação que você fez, você pode ir ali e colocar um frete combinado para aquela carga ou para aquele romaninho em específico, tá? Então esse é o primeiro documento que eu tenho dentro da solução, que é como se fosse, vamos dizer assim, o pedido de compra do frete, só que eu não uso o módulo de compras, eu uso a pré-fatura que está dentro do módulo de frete embarcador. Feito a pré-fatura, eu vou aguardar aqui a recepção do meu documento de frete. Essa recepção do documento de frete eu posso utilizar a importação do XML, do CTE, e aí dentro dessa importação XML via TOTS colaboração ou via a nossa solução DocFis, que é a de importação de CTE, ele vai trazer aqui toda a parte de documento do frete, onde eu vou digitar ou eu vou importar o meu CTE. Então aqui tem as informações, os documentos de carga, os lançamentos contábeis se estiver parametrizado, o custo do frete que está atrelado a isso. Atrelado a esse CTE, você já começa a ter aqui toda a amarração para conferir o que está acontecendo com aquele processo de CTE. Então, eu vou pegar o CTE e vou já validar aquele CTE frente ao processo de pré-fatura que eu tinha acordado com ele. E aí aqui ele já vai trazer quais as diferenças, os documentos, as notas que ele está tratando e quais as ocorrências, ok? Então, dentro desse contexto, é o primeiro documento que eu tenho no frete embarcador. O segundo documento o terceiro documento, é o documento que a transportadora vai gerar a fatura e cobrar todos os CTEs num período. E aí aqui eu vou ter a fatura. Nesse caso, visualizando aqui a legenda, ela vai trazer as legendas como bloqueado, porque ela tem algum problema de divergência. Então eu consigo pegar esta fatura e visualizar os dados de conferência. Então aqui está bem divergente mesmo. A pré-fatura era para eu pagar 1.111 nesse frete. No CTE veio 1.200 e na fatura veio 1.300 com esses documentos que eu estou trabalhando. Então aqui eu consigo detalhar, eu consigo visualizar as diferenças. E enquanto você não aprovar esse processo, ele não vai atualizar a parte financeira, fiscal e relacionadamente o contábil desse processo. Então, a parte logística tem controle total ao que está faltando para efetivar aquele frete, o porquê que deu diferença, o que está acontecendo, todo aquele processo ali. Então, é um módulo relativamente de governança e controladoria para eu gerenciar essa parte logística, que me dá alguns processos aqui interessantes, do tipo, eu consigo saber via painel de transportadora aqui diversos indicadores. Então eu posso pegar aqui uma transportadora e posso pegar a transportadora que eu quero, visualizar os meus parâmetros e visualizar as estatísticas daquela minha transportadora, as movimentações, os dados, as ocorrências que ela teve, os documentos de frete divergente. Então eu começo a qualificar essa minha transportadora. Posso visualizar por filial da empresa, posso visualizar por cliente, posso visualizar sumários de pendência e aqui também eu consigo trabalhar com relação a monitoramento de cargas por período, para ter mais indicadores. Então é um módulo que tem diversos indicadores já determinados. Eu consigo vir aqui e visualizar essas movimentações relacionadas. Então eu sei quais os documentos, o peso que eu estou transportando, as quantidades de volume. Além disso, ele consegue trabalhar aqui para mim a questão das ocorrências, os fretes e também a parte de relatórios, onde eu vou ter frete por transportadora, por documento de carga, por item do documento de carga, por representante destinatário. Então é uma gama de informações de frete onde você abre esse custo no menor detalhe possível dentro desse controle relacionado. Okay? Então esse módulo ajuda muito a parte logística a auditar se realmente vocês estão pagando o que realmente está acordado com aquela transportadora. Ok? Para terminar essa questão, ele também vem dentro do módulo de faturamento, principalmente na parte de pedidos de venda e na parte do OMS, ele tem uma condição onde, com base nas tabelas de preço de frete que você tem, você consegue aqui de uma forma bem simples e rápida, você seleciona o cliente aqui na parte do pedido de venda, ele já vai trazer para onde que vai aquele processo, ele tem aqui o produto relacionado, então ele também consegue